O regimento escolar, ele é tal qual a Constituição Federal para a escola. Se no PPP daquela instituição de ensino não tá falando sobre isso, tem que honrar essas coisas que vocês escrevem, porque é a alma da escola, né? E tem gente que não liga pra isso, meu Deus, e não tem ideia de que isso salva vidas até pra uma defesa depois. Qual é o erro mais comum de encontrar em regimento? Enquanto o regimento ele vai responder a pergunta como essa escola funciona, o PPP ele vai responder... Pegou aquele modelão do Cinep, aí depois ela pega e cata um pedaço ali da escola vizinha, e cata um pedaço de uma cláusula de outro lugar, e aí eu olho aquele contrato e digo... Ih! E entristece isso, né? Porque a gente poderia impactar tantas vidas e a gente acaba escolhendo impactar o fundo da gaveta. Né? A escola que compartilha o projeto político-pedagógico com as famílias no ato da matrícula é uma escola que se protege melhor. Aí o PPP, é crucial, né? É crucial porque é lei. Essa documentação, ela tá ligada à própria noção de autoridade dentro da instituição de ensino. A gente não tem um erro pior de ser pego, né, na secretaria. Se eles jogam lá no Google ou agora na IA, acha na hora, gente. Se aquela escola acabou com a imagem dela de segurança, ficou desmoralizada, nesse grau, não. Você poupa dor de cabeça e você poupa dinheiro e tempo. O PPP de vocês, ele precisa disso. Então não deixem de fazer uma coisa dessa. Isso é essencial dentro de um regimento. Essas 3 sessões aqui. Nossa, Rubens, você é uma canetada, né? Quais são as coisas mais urgentes pra gente atualizar num regimento? De acordo com a legislação. Eu falei, gente, que isso? Um belo dia podem ir lá e pedir o documento, e se são esses órgãos, a escola ela tem que entregar na hora, né? O que esse gestor no PPP precisa olhar hoje de urgência para ele começar a mexer? Alô, escolados! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast jurídico-educacional que tem a intenção de resolver problemas reais do gestor. Quem fala aqui é Jamília Rosni, advogada educacional e especializada em escolas particulares, com tantão de tempo de chão de escola aí, já mais de 15 anos. E como não seria diferente, a temática de hoje está quentíssima! E qual é o tema de hoje? Gente, nosso tema é nada mais, nada menos do que como construir um PPP e um regimento que protege, organiza e fortalece a sua instituição de ensino. A minha pergunta logo de cara é a seguinte: você tem um documento que protege a sua escola e trabalha a cultura da sua escola e fortalece o nome da sua instituição de ensino, ou você só tem documentos? Porque faz toda a diferença, tá? E a minha convidada de hoje é uma pessoa craque de PPP e de regimento escolar. Minha parceira do escritório Rosni Advogados, a Rúbia Leite, do RC2 Gestão Escolar. E, Rúbia, minha querida, seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma alegria estar contigo aqui. Sempre uma alegria estar junto com você. E hoje a gente está aqui daquele jeitinho, né? Vamos resolver problema da vida do gestor. Vamos para todas as dores, né? Exatamente. E vamos logo assim, quente. Não vou enrolar aqui, não. Rúbia, me diga, minha querida, hoje em dia, você pega... Eu vejo que tem gente que faz emaranhado de documento. A gente trabalha junto há bastante tempo. E, às vezes, as pessoas misturam uma coisa com a outra. Bora começar falando logo, assim, da diferença do PPP pro regimento escolar? Vamos, bora lá. Primeiramente, queria agradecer o convite. Me sinto super honrada, sempre adoro ter essas conversas com você. E agora colocar isso para ajudar, para curar as dores dos gestores também, dos mantenedores, dos diretores, dos coordenadores. Acho que muito do que a gente vai discutir aqui hoje vai tocar fundo no coração, né? Com certeza. E vamos então para a parte prática aí, né? O que eu mais vejo na minha prática, quando eu pego esses documentos para fazer a revisão e a atualização, é que a grande maioria dos gestores
logo no início, na fundação da instituição deles, eles acabam por deixar de lado a dedicação na construção desses documentos. É verdade, né? É verdade. Eu acho que fica muito uma coisa para cumprir o protocolo de ser aprovado na secretaria, né? E acaba por não aprofundando o conteúdo de um e de outro. Aí quando acontece, o que acontece? Os anos vão passando, as atualizações vão sendo feitas ali naquela remendada, correria, é um remendo, é um Frankenstein, Exato. né? Que eu costumo dizer, e no fim se misturam, porque o que eu já vi de regimento que precisa ser atualizado a pedido da Secretaria de Ensino do Estado, né? Porque cada secretaria de cada estado tem um tipo de requisição diferente. Eles copiam e colam de um no outro. E são documentos, apesar deles se complementarem, eles têm funções completamente diferentes. Sim. Quando a gente fala do regimento, eu faço uma analogia aí, me perdoe a analogia com o direito e tudo mais. Não, mas eu faço uma analogia entre o regimento escolar, ele é tal qual a Constituição Federal. Exato. Mas olhando, tá vendo? Eu aprendo bem, minha parceira. É tal qual a Constituição Federal para a escola. Exato. Né? Ele vai ditar ali, ele vai trazer as normas de como essa escola funciona, né? E traz para todo mundo uma linguagem que é sim mais jurídica, né? Tem mais regras a serem seguidas, porém não pode ser exageradamente jurídico. Sim. É por isso que quando a gente conversa, isso é até um negócio bem legal, porque, por exemplo, eu sempre me preocupei de não ter no regimento interno uma mão só do escritório, só com o advogado. Você sabe disso, né? Porque eu acho que a gente tem que respeitar as expertises das pessoas, e esse é um trabalho que realmente se cruza ali várias questões. Por exemplo, não pode ir para a mão nem só do advogado, nem só do pedagogo, né? Nem só do gestor. Que é nessa hora que mistura tudo, né? A gente tem que ter todas essas mãos. O olhar da gestão, o olhar pedagógico e o olhar jurídico, porque é um documento que é construído, né? Que tem várias camadas, até porque ele repercute nesses âmbitos todos, né? Repercute em todos esses âmbitos e ele é super importante. Então, enquanto o regimento ele vai responder a pergunta como essa escola funciona, o PPP ele vai responder quem nós somos, quem nós escolhemos ser como instituição e que educação que nós queremos oferecer. Maravilha. Entendeu? O PPP ele vai trazer ali por um lado mais reflexivo, um lado mais pedagógico, ele vai pesar muito mais nas informações pedagógicas. Sim. E o regimento ele vai ditar ali as normas, os procedimentos, a estrutura, né? A estruturação de cargos também. Sim, essa parte é super importante, né? E a gente sempre conversa sobre isso, que a questão dos cargos, as pessoas acham que é pro forma, mas não é, porque quando a gente tem a judicialização de alguma demanda, você vai lá para os cargos para ver se era responsabilidade de quem, né? E aí muitas vezes o gestor não está com essa visão. E aí, dependendo do desdobramento até criminal que a gente pode ter em alguma situação, você vai direto lá para o que é função de quem foi que fez. Descrição de cargo, né? Exatamente. E aí, quando fica tudo embaralhado ali, a pessoa cai tudo lá no diretor. Cai tudo no diretor. Não tem choro nem vela. Então, se você quer organizar isso daí, isso é um ponto importantíssimo para se pensar dentro do regimento. Exatamente. Digo mais, nós já passamos por vários regimentos onde a gente tem ali a seção de cargos, de descrição de cargos, e eles colocam a listagem de funcionários com o nome do funcionário, o cargo que ocupa, e isso é um erro muito comum de ver nos regimentos. Né? Você não precisa colocar o nome do funcionário, o que ele faz, a carga horária que ele cumpre. Basta ter ali no regimento a descrição de todos os cargos presentes naquela escola, e são os cargos todos, né? De toda a comunidade ali, de todos os agentes, né?
E a descrição do cargo, porque isso vai dar respaldo para várias outras coisas, para você criar ali política de cargos e salários, de promoção, né? Que são outros documentos. Outros documentos. Esse nome das pessoas que tarará, isso é para outro documento, né? Exatamente. Mas ele dá ali a fundação para que a área de recursos humanos consiga construir todas essas outras coisas, né? Exato. E o PPP ainda tem esse negócio, né? Você falou aí, ele é pedagógico. E tem um negócio que faz uma diferença danada, por exemplo, a abordagem, a metodologia da instituição de ensino. Porque, por exemplo, se está lá no PPP, e tem gente que não liga para isso, meu Deus, e não tem ideia de que isso salva vidas até para uma defesa depois. Até para conversar junto com os pais. Por exemplo, se a escola está lá, Para conversar. ela é uma escola da ponte. Ela é uma Waldorf, né? Aí chega um pai, o responsável, extremamente conteudista, tradicional, e aí ele chega, meu filho não tá aprendendo tabuada, sei lá. Vem com uma coisa assim, né, mais tradicional. E aí, se no PPP daquela instituição de ensino não tá falando sobre isso, dá margem, muito mais margem é uma perda de oportunidade muito grande de você estabelecer ali, como você disse, né, o pedagógico, o que norteia ali a sua instituição de ensino. Então, não deixem de fazer uma coisa dessa, né? O PPP de vocês, ele precisa disso. Ele precisa estar lá com a abordagem pedagógica, né? Porque, né, a metodologia, né? Tudo, né? Na verdade, metodologias, abordagens, o viés pedagógico que segue, né? A gente, você falou sobre escola Waldorf e também tem montessoriana, também temos aí escolas confessionais. Exato. Entendeu? Escolas militares, escolas de diversas... Exatamente, são diversas vieses aí que pode ser seguido, que vão dar respaldo dentro do PPP e também do regimento. Tá? Isso que tem, né, Rúbia? A questão do regimento e do PPP, eles andam de mão dada. Não é assim, um correndo para um lado, outro correndo para o outro, né? E isso daí é uma coisa que precisa pensar também. Isso é um erro também que acontece bastante, viu, Jamile? A gente pegar PPPs e regimentos completamente desconexos um do outro. Onde o pessoal, geralmente ali o que mais bate pra gente o regimento tá obsoleto completamente e as pessoas só atualizam o PPP. Exato. Né? Porque o PPP, ele é compartilhado, ele é obrigatoriamente... o regimento também, tá, gente? Sim. Mas a escola que compartilha o projeto político-pedagógico com as famílias no ato da matrícula é uma escola que se protege melhor. Exato. E se esses documentos não são atualizados... Não, tem gente que ia esconder no fundo da escola, tá? Esconde, e aí vem aquela família que é um pouco mais... ligada nessas coisas, ou filho de professor, né? Exatamente. E pede o projeto político-pedagógico da escola, e não é nem pela maldade, é para entender mesmo, né? O que acontece. Aí tá desatualizada, aí é aquele Deus nos acuda, todo mundo maluco, socorro, aí liga pra Jamile, a gente faz o negócio em uma semana, não é? Pois é, essas coisas acontecem. Então, Rubia, aqui já tá claro, né? PPP, regimento, protege juridicamente a escola. Conta um caso. Vou contar. Conta um caso. Essa daí você sabe que é famosa essa história, né? Conto para todos os nossos clientes, né? Certa vez eu estava visitando uma escola em Patos da Paraíba, né? Uma das cidades mais quentes do Brasil, quente pra caramba. Uma escola incrível. E surgiu uma denúncia no Ministério Público lá, de um pai que não queria aderir uma das soluções educacionais que a escola oferecia. Que ele fala, não, eu não quero, quando tiver o momento dessa solução, meu filho sai da sala e eu não quero pagar por isso. E fez uma denúncia no Ministério Público. E eu estava lá, coincidentemente, no dia da audiência. Fui junto com a coordenadora geral lá na audiência. E chegamos lá com a promotora e mostramos o projeto político-pedagógico e o regimento escolar da escola, onde constava a presença dessa solução educacional. Pimba! Eu juro pra você, eu não soube nem o nome direito da promotora,
agradeço ela até hoje, muito obrigada, mas ela extinguiu o processo na hora. Mas tem que ser. Entendeu? Porque estava comprovado, ela usou exatamente essas palavras. Essa solução faz parte do projeto pedagógico da escola. Portanto, se essa família assinou o contrato, Aderiu, a escola aderiu, fez a matrícula e o filho está frequentando as aulas, ela aceitou tudo ali que vem na escola. tudo que vem, entendeu? Você sabe que eu tenho psicose com clareza, né? Eu tenho mania de clareza, coisa de quem explica, de quem dá aula aí, né? Sim, professor, né? Professor, não tem jeito. Eu, por exemplo, eu sou tão explicadinha que eu sei que basta estar no regimento e basta estar no PPP os projetos, mas eu trago desde o início, por conta do consumidor mesmo. Desde o edital de matrícula, Sim. eu trago todas as soluções educacionais dizendo que elas estão ali, elas são indissociáveis ali da prestação de serviço e que fazem parte do projeto pedagógico da instituição de ensino. Não abro mão. Por quê? Porque a pessoa não tem como dizer não vi, não sei. Né? Porque às vezes o PPP ele tá mais distante da convivência lá das famílias, mas o edital que ele quer olhar pelo menos o preço lá da escola, o contrato também vai, né? Nas cláusulas. Eu venho construindo esses documentos, nossos, vem andando tudo de mão dada junto, né? Não é cada um para um lado. Mas eu acho que a dica que fica primeiramente, tem que atualizar esses documentos continuamente, porque tem. Vou dar um exemplo, a escola mudou de solução pedagógica, tem que atualizar o regimento, atualizou, vai protocolar lá na Secretaria de Ensino para ficar tudo certinho, né? E entregar esses documentos assim que é feito o fechamento da matrícula, entendeu? Perfeito. Explicar, valorizar aquele documento atualizado, dizer para a família, olha, tá aqui, isso é como nós somos, isso é o que nós fazemos, isso é o que nós temos. Quer, não quer, não quer. Não é isso? Ela escreveu, não leu. Né, é isso aí. Rubia, assim, você que é tarimbada, qual é o erro mais comum de encontrar em regimento? Vamos falar de regimento. Eu vou te falar que teve uma época, assim, naquela época do desespero, que chega novembro, dezembro, o pessoal quer todo atualizar. O que eu peguei de regimento copiado de outras instituições. E assim, gente, não tem um erro pior de ser, assim, né, pego, né, na secretaria. Se eles jogam lá no Google, ou agora na IA, acha na hora, gente, acha na hora. Né? Porque a gente tem 1 milhão de regimentos e PPPs disponíveis no Google para você pegar e copiar, mas dá para saber. É nítido que aquele regimento só mudou o CNPJ da escola, e o endereço. Você sabe que eu vejo isso em contrato de prestação de serviço educacional? Porque, e às vezes eu vejo uns bebezinhos feios assim, que é tipo, a pessoa pega e copiou um pedaço, pegou do Cinep, sabe? Aí pegou aquele modelão do Cinep, aí depois ela pega e cata um pedaço ali da escola vizinha, e cata um pedaço de uma cláusula de outro lugar. É o famoso. E aí eu olho aquele contrato e digo, eu já sei até de onde cataram esse negócio, né? Um pedaço de lá e de cá. Que até o errozinho, tipo, até uma ilegalidade, assim, confessa lá de cláusula que tem, a gente encontra em todos. Aí a gente vê... o pessoal, às vezes eu já peguei pessoal que não se dá o trabalho de renumerar seções, artigos e incisos, né, que tem no regimento, né? Então, outra coisa, gente, a ausência de temas atuais dentro do regimento e dentro do PPP. Aí o PPP, assim, isso aí assim, crucial, né? É crucial porque é lei, né? Então, nós temos aí alguns temas, principalmente a gente teve aí uma grande novidade, né, agora na educação. Eu queria até devolver uma pergunta. Sei que eu sou entrevistada, mas eu quero devolver essa pergunta. Jamile, 2026, quais são as coisas mais urgentes para a gente atualizar num regimento?
De acordo com a legislação. Regimento, eu vou te falar assim que interessante de atualizar são as sanções disciplinares e o bloco que a gente fala sobre educação especial inclusiva. Até porque as pessoas se perdem nessa questão de sanção disciplinar. Né? As pessoas não entendem quanto que você pode aplicar as advertências, as suspensões, até a transferência cautelar mesmo, porque às vezes a gente vai, né, as secretarias, as diretorias de ensino e tal, botam uma resistência de aceitar que tenha lá no regimento, né, esses pontos, embora é importante que vocês saibam que eles são, se for judicializado, tá, essas sanções disciplinares, elas ficam. Né, a gente consegue sustentar se elas estiverem devidamente aplicadas, não tiver nenhuma ilegalidade, né, por exemplo, não teve prazo de defesa, né, para o aluno, para a família, aí isso é um problema. Realmente, o juiz vai se imiscuir nisso. Mas quando é questão de mérito e está tudo organizadinho, né, pode aplicar. Então, acho que essas sanções disciplinares, e as pessoas acreditam às vezes que quando a criança ou o adolescente, ele tem alguma necessidade educacional específica, ele tem uma neurodivergência ou alguma deficiência mesmo, que essas pessoas não podem receber sanções disciplinares. E aí isso tem que estar lá no regimento, porque senão fica assim, solto, fica aéreo. E a própria escola não consegue se sentir empoderada para fazer o que precisa ser feito. E complemento. Claro, meu. Aí o que falta, que eu ia colocar como um dos erros também, complementando o que você está falando, coerência. Fica na mão de decisões individuais. Aí o que acontece? O educador, por muitas vezes, não quero polemizar, por muitas vezes sente-se acuado de certa forma, porque tem medo de perder o trabalho, etc. Porque a gente trabalha com a verdade. Então pega leve na sanção, né, ou deixa aquilo passar. Aí chega o coordenador, tem um outro tipo de atitude com um outro estudante numa outra ocasião. Aí a discriminação fica lá, fica correndo risco para pegar um processo. E realmente acontece. Aí uma outra coisa que eu queria mencionar é que, às vezes, a gente não está só falando sobre sanções, ações judiciais que a escola pode sofrer, né? Infelizmente, a gente se depara com casos onde a escola, por não ter isso estabelecido no regimento, também no projeto político-pedagógico, de certa forma, fica de mãos atadas na hora de acessar conselho tutelar, talvez de uma criança que está sofrendo algum tipo de perigo, né? Situação. E a gente não tem isso, não tem como respaldar, não tem uma diretriz aí de sanções disciplinares bem estruturada. Sim. E a escola fica de mãos atadas. E às vezes até do que precisa, por exemplo, e às vezes até relacionado aos responsáveis mesmo, porque os livros de direito educacional, eles dizem que é uma relação tripartite, né? Que você tem ali envolvido a família, a escola e o aluno. Eu, Jamile, já digo, e aí é a minha posição já, que não se trata mais nem de uma relação tripartite, porque a gente tem diversos envolvidos hoje. A gente tem pais, a gente às vezes está com o responsável pedagógico, que é outra pessoa, que é uma avó, que é uma madrinha, né, que é alguém. Então, os envolvimentos ali, os envolvidos naquela comunidade são diversos. Então, eu hoje, Rúbia, e eu até falo com isso, eu até vejo necessidade de criar bloco mesmo no regimento relacionado ao comportamento desses terceiros que estão envolvidos nessa relação escolar. Porque a gente tem pai que invade sala de aula. Sim. A gente tem pai que vai lá e grita com o funcionário, que vai lá pra cima. Pra agredir, eu já vi isso acontecer e não foi uma vez, infelizmente não foi uma vez só. Aí, a escola pode entrar com uma obrigação de fazer. Pô, mas até aí, né? É muito mais fácil você ter alguma coisa regimentada que você pode restringir depois o acesso daquela pessoa, que você já fica bem claro, né? Como o regimento é a lei maior da escola, que você que outra pessoa vai substituir aquele pai, né? Ou aquela mãe nas atividades, nos encontros no ambiente escolar, onde ele teve esse problema de comportamento. Exatamente. E você evita ter que judicializar muita coisa. Você poupa aí vamos falar um pouquinho sobre o aspecto prático da coisa. Você poupa dor de cabeça e você poupa
Dinheiro e tempo. Dinheiro e tempo, Exato. né? Porque você tem ali o teu negócio bem estruturado, atualizado, com tudo que precisa para você respaldar suas decisões e as decisões da sua equipe. Isso é muito mais importante, porque aí não fica na mão da boa vontade e o bom humor de quem se deparar com a situação naquele Fica momento. refém, né? Refém dos conflitos todos que acontecem. Exatamente. Então, pelo que a gente está conversando, isso, né? Essa documentação, ela tá ligada à própria noção de autoridade dentro da instituição de ensino. Completamente. E entre todos os agentes, né? Tanto direitos e deveres da família, direitos e deveres do estudante, direitos e deveres do colaborador. Isso é essencial dentro de um regimento, essas 3 seções aqui, de direitos e deveres, e aí vai para famílias, educadores, colaboradores. Essencial, porque você respalda muita coisa aí, né? Você diz o que você espera daquela família, você diz o que você espera daquele colaborador. Combinado não sai caro. Exatamente, você respalda decisões, você respalda promoções, você respalda demissões, entendeu? Você respalda as sanções disciplinares, entendeu? Então, se você tem esses 3 aspectos cobertos pelo regimento, né? E esses 3 aspectos, eles ficam lá exclusivos no regimento, tá? Eles não precisam necessariamente estar descritos, copiados, ó lá, tá vendo? No projeto político-pedagógico. Eles podem ser descritos ali no regimento e no projeto político-pedagógico você fazer um apanhado de como que vocês chegaram naquilo, entendeu? Tu dá um exemplo? Assim, consegue exemplificar? Uma coisa que precisa estar presente no regimento é a lei sobre proibição de celulares. É verdade. Entendeu? É verdade. Aí você joga pro projeto político-pedagógico. Falar sobre a conscientização. Exatamente. A conscientização todinha de uso da internet. Pedagogicamente, a escola está fazendo para fazer os estudantes chegarem na consciência de não usar os telefones celulares em sala de aula. Entendeu a diferença de uma coisa para outra? Entendi. Vem o regimento ali. Tá aqui outro. Não pode. Sobre quase a mesma coisa, mas um firma, o outro meio que educa, né? Exato. Firma. E aí a gente junta a magia do que é a educação, né? A gente explica o que a gente está fazendo para aquilo que não pode acontecer, deixar de precisar ser uma regra explícita e a gente trabalhar no cognitivo desse estudante para que ele entenda o porquê e como ele deve fazer aquilo. Entendeu? Perfeito. É que nem a gente conversa sobre bullying, né? Sobre prevenção ao bullying, cyberbullying. E a gente vê, a gente coloca lá no regimento as sanções disciplinares, né? Entre eles a gente pode colocar especificamente algum tipo de sanção para casos de bullying, né? E ponderar. Pode trabalhar genericamente também violência escolar, né? Mas a gente vai lá para o PPP e aí cria um projeto de prevenção ao bullying, cyberbullying, puxando, né? Conscientização, prevenção, Você vai trabalhar com os educadores sobre isso, com a formação de educadores, que também é obrigatório ter nos 2, né? Como que você traz isso na formação dos educadores, como que você traz isso na formação dos estudantes, em que lugar, entendeu? Quais são as ações que são feitas, né, em cada série, entendeu? De acordo com o BNCC e etc. Entendi. Perfeito. Se a gente pudesse resumir assim, o que comunica o PPP para a família e para a equipe escolar? A intenção da escola, que o tipo de educação que você quer, que a escola quer entregar. Entendeu? Nossa, Rubens, você é uma canetada, né? E, tipo, o PPP ele comunica o tipo de educação que a escola quer entregar. Entendeu? Para os agentes, né? Para os estudantes. Isso é tão importante, né, Robiá? Assim, porque hoje a gente tem diversos estilos, né, de instituição de ensino. Então, a clareza, ela ajuda demais até a pessoa alinhar ali as expectativas, né?
do que ela quer, se é aquilo mesmo que ela está procurando, se ela está disposta a seguir o Todas, né? regramento daquela instituição de ensino, porque é um compromisso, né? Embora muita gente, às vezes, eu vou catar qualquer escola perto de casa, né? Não é bem assim. Não, eu pessoalmente, todas as escolas que eu trabalhei, eu nunca tive acesso ao PPP. Nem o regimento. Pois é, nenhuma das escolas que eu trabalhei como professora, teve uma ou duas que eu cheguei a pedir, e aí, né, me colocaram, não, depois a gente manda, e nunca mandaram, mas é porque tava atualizado. Pô, que coisa, mas isso é uma realidade mesmo, porque tem gente que é aquilo que a gente falou brincando, né? Se for seu caso, gestor, vamos trabalhar isso, né? É porque tem escola que realmente se desespera e esconde. O pior é que uma vez eu tava com uma colega advogada, e aí, mas não era da área educacional. E aí ela me bateu o fio lá pra mim, Jamile, vem cá, é normal eu pedir para ver o regimento da escola e eles dizerem para mim que eu só vou poder fazer a consulta acompanhada aqui dentro da escola, do trecho que eu preciso ver e que eu não posso bater cópia, eu não posso levar para... Eu falei, gente, que isso? Claro que não, porque se a pessoa está assinando um contrato de prestação de serviços e toda essa documentação compõe esse compromisso, essa documentação, ela precisa estar disponível para quem... disponível, né? E visível, inclusive. E aí a escola era super grande, uma escola super eu queria muito que fizessem isso, né? Obrigatório, igual ter o Código de Defesa do Consumidor para consulta nas lojas. Mas obrigatório só que aquela coisa, do jeito que é, né? Normalmente a pessoa vai precisar buscar esse direito ali, né? A informação, porque faz parte do direito à informação mesmo. Então, é muito complicado. E aí você vê, né, que a pessoa tá com o quê? Quem cria, mas só faltou colocar aí, você só vai poder ler numa sala refrigerada, fria, que nem fazia nos Estados Unidos lá com o pessoal que ia fiscalizar, né? O pessoal lá de depois de esperar 50 e deixava o cara no frio, ele não conseguia nem ler. Mas então só faltava isso, porque a pessoa encafofou lá o regimento. Por quê? Porque tá atualizado, né? Deve ter sido feito quando abriu a escola. E aí nunca mais pegaram, né? Você sente isso, Rubia, que as pessoas... Você até deu uma falada sobre isso, né? De que às vezes as pessoas só fizeram mesmo a documentação com aquela carinha pra conseguir autorização de funcionamento e daí pra frente... Só que aí é que tá. O dia... Um belo dia, a Secretaria de Ensino ou o Ministério Público, tal qual foi aquela história que eu contei, ou, sei lá, qualquer órgão de defesa do consumidor, enfim, pode bater e pedir. E aí, se tiver desatualizado por muitos anos, não tiver faltando exatamente esses pedaços que a gente fala que são mais recentes e etc. Tipo, tá 5 anos sem atualizar o projeto político-pedagógico e o regimento. Porque quando atualiza, tem que atualizar os dois, gente. Não vale atualizar um só, não. Tem que ser os dois para conversar, para ser um trabalho, né, unificado. Eu digo para atualizar é tudo, até o contrato junto. Exatamente. E aí fica um contrato muito mais sólido, não é? Então é total. Entendi. Total, porque eu digo lá que o contrato, que a pessoa também, né, ela tá sujeita ao que está estabelecido nesses outros documentos, no PPP, no regimento, né, portarias e etc. da instituição de ensino. Aí a pessoa, mas e aí? Eu tô aceitando esses documentos. Cadê esses documentos, né? Então, realmente, para mim, tudo anda de mão dada. E aí, citando esse exemplo, um belo dia podem ir lá e pedir o documento, e se são esses órgãos, a escola ela tem que entregar na hora, né? Você tem lá a requisição. E aí, se acontece de não estar, é perigoso eles até interditarem, sabe? Mandar fechar as portas, manda todo mundo para casa, só vai reabrir a hora que atualizar. E não é uma coisa que se faz assim, né? Porque tem todos os trâmites, você vai ter que atualizar. Você vai ter que esperar o prazo de protocolar, deles avaliarem para poder reabrir. Até aí, acabou com todo o nome, né? Eles dizem, acabou com todo o renome da escola. A gente, advogado, até consegue judicializar, segurar lá, pedir prazo, tarará, tentar segurar a escola aberta e tudo mais. Mas é o que eu sempre digo, escola...
E eu ensino isso para meus alunos, né? Lá no Advogando para Escolas, lá ensino para os meus alunos. Eu digo, gente, quando vocês pensarem em escola, vocês têm que pensar, né? Tem o pedagógico, vocês têm que pensar no jurídico, mas vocês têm que pensar no aspecto mercadológico. Sim. Porque qual é a chave principal para a pessoa escolher uma escola? Se sentir segura. Se aquela escola acabou com a imagem dela de segurança, ficou desmoralizada, nesse grau, né? Não. E hoje em dia que o pessoal não lê nem a segunda linha da manchete, vai estar lá, escola tal foi interditada, 3 pontinhos. A pessoa não clicou no link, viu o nome da escola que foi interditada, pronto, não vai nem visitar. É dureza. Mas, Rúbia, pra gente, assim, dar aquele prêmio que eu gosto de dar pro gestor, se eu tiver 3 pontos urgentes pra visitar, assim, tipo, eita, tô vendo esse episódio, tô com esses documentos no cantinho da vergonha, tá lá desde a hora que eu pedi autorização de funcionamento. O que esse gestor no PPP precisa olhar hoje, assim, de urgência para ele, né, começar a mexer? Em ambos os documentos, primeiramente, a área que se fala sobre atendimento a estudantes com necessidades educacionais específicas. Pronto. Eu acho primeiramente isso, até porque a gente teve uma atualização aí Sim, na legislação, então impreterivelmente precisa atualizar isso. É verdade. Se você não fez ainda isso em 2026, você precisa fazer, porque mudou. Mudou mesmo, né? O decreto 12.686, agora de 2025, ele trouxe a obrigatoriedade de você atualizar todo o AE, tem que constar o funcionamento dele inteirinho no PPP. E aí, tipo, assim, temos o AE. Não, como que você faz, que documentos que você está trabalhando, quem é responsável pelo quê, como opera todo o teu AE. Exatamente. Né? Então, tudo isso tem que estar no regimento. Bateu uma boa. Segunda coisa, os projetos que são realizados na escola, tanto as soluções educacionais, que foi aquela história que eu contei, né, que resolve, e os projetos, e aí a gente tem que pensar em projetos sobre LGPD, né? Sim. Tanto o PPP e constar lá no regimento, o antirracismo e anti-bullying e cyberbullying são obrigatórios de estarem presentes em ambos os documentos, e não é só no documento, tá, gente? Não é só no documento, não é só fazer a parte do documento, pegar e guardar na gaveta, protocolar na secretaria, a secretaria aprova e nunca mais se fala sobre o assunto. Tem que aplicar mesmo, tá, gente? Se você tá colocando no seu PPP, no seu regimento, que você tem um projeto antirracista, tem que aplicar um projeto antirracista, seja ele internamente entre os colaboradores ou para toda a comunidade escolar. O mesmo vale para bullying, cyberbullying, LGPD, entendeu? Então, assim, tem que fazer, né, o que está escrito no PPP e no regimento, tem que honrar essas coisas que vocês escrevem, porque é a alma da escola, né? Não é nem, aí a gente foge um pouco daquela coisa, eu vou para minha veia mais pedagógica, professoral aqui, emocional, fazer realmente o que a gente fala, né? Honrar as palavras. E é muito importante, porque cada vez mais eu vejo o pessoal, agora isso tá mudando, tá? Porque o pessoal tá vendo a importância de realmente trabalhar esses assuntos, né? Jamile bem sabe que você faz ali eu faço momentos com alunos, com famílias, com colaboradores. Isso é sensacional, a gente vê essa mudança, a gente fica até emocionado. Porque eu fico. Os primeiros documentos que eu atualizei e revisei, era só para protocolar e pronto. E entristece isso, né? Porque a gente poderia impactar tantas vidas e a gente acaba escolhendo impactar o fundo da gaveta. Né? Essa daí foi forte. Pegou. Mas eu quero te dizer que eu realmente, hoje a gente vê, né, mais instituições preocupadas, já estão entendendo, o nível de consciência já elevou para o preventivo também, né, que é muito mais fácil prevenir, não só por conta,
do impacto de uma ação judicial, mas Não. por conta do impacto na vida das pessoas. E poxa Tá. vida, E olha- se você é um mantenedor ou diretor de uma escola, né? Você Mas- trabalha com educação, poxa. Mas eu vou te falar um negócio, eu sou bem feliz com os meus clientes, sabe? Sim, eu sei, eu conheço. Você sabe, eles realmente, é gente que o olho brilha, assim, que eu ainda vejo, eu acho que a gente acaba atraindo as pessoas com que a gente se identifica, né? Porque o advogado, o gestor, né, como tu és, junto com o mantenedor, etc., tem que dar um match, né? Eu acho Sim. que é aquela coisa, eu até brinco, quando eu comecei a fazer formação de advogado, o meu pai perguntou para mim: você não está formando sua concorrência? Eu falei: claro que não. Eu estou fortalecendo a advocacia educacional, que para mim é ótimo, que a gente vai ter muito mais profissionais trabalhando, então, a prevenção a todas essas coisas, né? As escolas organizam para mim, isso é um trabalho social, é uma Exato. modificação social. Exato. Mas, assim, mais do que isso, né? Essa sementinha que se espalha, e tem gente que dá o match com qualquer pessoa, não importa o que você faz, se a Rúbia faz, tem outros gestores educacionais aí, Uhum. mas a Rúbia é a Rúbia, ela faz do jeito que ela faz, a Jamile é a Jamile, ela tem a Vamos personalidade pegar um gancho de uma coisa, disso que você falou agora? Jamile é Jamile. E a importância de você buscar um especialista na área de direito educacional na hora de resolver os seus problemas de gestão escolar, relacionados à escola, mantenedor e diretor. Sim, Entendeu? nossa. É a importância, não é, eu vou passar a mão no telefone, eu vou ligar para aquele meu amigo que é advogado, meu sobrinho que não tá sabe aqui, nem a área, meu sobrinho tá aqui no estudando. trabalhista. Meu sobrinho tá estudando, tá no 5º ano, e aí vou ligar e vou tirar minha dúvida. Não, a diferença que faz nessa instituição ter um especialista dedicado, vendo todas essas áreas. Isso antes de qualquer judicialização. Eu acho, mas isso também fala a mesma coisa para ti, para a questão da gestão escolar estratégica lá que você faz, né? Toda esse teu como é essa tua revisão pedagógica toda que você faz, também não dá. Hoje em dia a gente tem que procurar os profissionais que fazem. Eu sempre brinco, que raio, se a sua mãe tiver uma dor no coração, você vai procurar o cardiologista, ou o ortopedista, ou o clínico geral? Você vai procurar o cardiologista. Exatamente. Então, por que raio que você está na sua escola com um trabalhista, que está correndo só com um trabalhista lá e não tem um específico para seu nicho? Né? Então não faz nenhum sentido, mas eu estou trabalhando, eu acho que até esse podcast é para ajudar a elevar o nível de consciência mesmo. Eu acho que a gente vive hoje num momento que a gente precisa procurar profissionais especializados mesmo para trabalhar as coisas, sem querer vender minha sardinha nem nada. Isso é uma coisa que... Mas você sabe que isso é uma dor grande na educação, agora falando do lado de colaboradores, direção, coordenação, o que a gente mais vive ali, que a gente sofre, tanto o gestor quanto o professor que estiver me assistindo, ele vai se identificar muito bem, é que todo mundo que chega pra gente sabe fazer o nosso trabalho melhor que a gente, teoricamente, tá? Mas aí, o que acontece? Não é bem assim, né? Isso a gente sofre muito na educação, muito na educação. Eu já vi, principalmente na educação especial, tá? Na educação especial, às vezes os pais chegam lá com uma cartilha toda lá, querendo que faça X, Y, Z. Sem falar quando o médico se miscui nas atividades pedagógicas, dizendo que tem que fazer isso, isso, isso. Eu sou braba. Eu mando notificação de volta dizendo que a expertise dele não é essa, que ele não pode se miscuir, não existe hierarquia profissional nesse país. Ele não... Eu sou brabíssima com isso, Rúbia. Mas você tem que colocar, né, as coisas, porque senão chega um momento em que tá todo mundo entrando no viés do trabalho do outro. E aí eu sei fazer melhor, faça isso desse jeito, porque eu sei fazer melhor, entendeu? E aí a gente acaba se perdendo, perde a coerência, às vezes no sentido de ficar acuado ali na iminência da reclamação da família e tal, a gente acaba, né, atendendo, e não tô colocando a família como o vilão, não, tem dos dois lados. Sim. Mas assim, aí eu volto, se você tem um PPP bem escrito, e você tem um regimento bem escrito, você não vira refém. Não vira refém. E aí a gente tá falando um monte de refém. Eu quero te dizer que quando eu atendo o gestor, muitas vezes quando eles me procuram,
ele já vem, né, se sentindo acuado nessa posição. Ele chega e diz, a gente não tem direito a nada, a gente não pode nada, tudo a gente tem que fazer e a gente a gente não pode dizer nada. A gente está na escola nossa e a gente não pode colocar as regras. Só que aí que tá. Não é isso que é isso daí, a insegurança que vem da falta do acompanhamento dos profissionais que construiriam sua documentação e que formariam, porque eu tenho essa coisa. Eu não entro em escola nenhuma só para ficar lá esperando o trabalho me alcançar e o problema. Então, eu até faço muito treinamento, porque eu acho que conhecimento é poder. Aí eu quero todo mundo da mesma cor, todo mundo sabendo. Faço formação mesmo de temas jurídicos para o dia a dia da escola lá dentro, né? E aí, essa sensação de refém, ela vem exatamente pela insegurança dos documentos que não estão firmados, pela falta de conhecimento, né? Eu tenho uma história boa também. Sabe, o professor sabe contar história, né? Mas eu adoro. E agora vamos partir do ponto de vista de negócios, né? Que eu acho do mercadológico que você bem trouxe. Eu já vi realidades em que a legislação estadual permitia, sem restrição de número de alunos que tinham necessidades educacionais específicas dentro das salas. Né? Agora está sem total. E também faziam com que a legislação era obrigatório ter um acompanhante, ter o mediador, né? Sim. Naquele estado eles chamavam de mediador. Agora a gente dá com a terminologia apoio escolar. Apoio escolar. Mas assim, desse outro último decreto que veio. Mas popularmente a gente está com o mediador, facilitador, apoio. Na época a gente sabe que a minha história era isso. E aí, quem era responsável exclusivo pela contratação desse mediador era a escola. Chegou um dado momento no meio do semestre, que a folha de pagamento dessa escola estava quase que 35% direcionada para mediadores. O que isso faz com a saúde? O que você faz? Como você faz com a saúde do negócio desse jeito? Como que você trabalha em política de cargos e salários para os seus educadores? Como que você faz uma cultura ali de crescimento e etc, que você fideliza o educador ali, que ele vai construir carreira ali dentro, se você não consegue mexer nem no salário dele, porque 35% da receita, do faturamento, aí vocês já me pegaram que eu sou de humanas, tá? Sim. Vai direcionado para mediação, que vai a todo momento. Chegou uma época que tinham 5 mediadores dentro da sala de aula e um professor, né? Então, agora a gente já trabalha, né? Vou pegar esse teu gancho e logo falar aqui. A gente tem um método inclusão certa, tá? O QR Code na tela. E a Ruby trabalha até junto comigo na parte de PPP e na parte de regimento, né? Porque realmente a situação ela fica inviável. Formação de professores também. Mas a relação ela fica inviável. Aí tem a formação de professores também e de toda a equipe escolar. Mas no final das contas, a situação fica inviável, mas é pela falta de organização e de conhecimento. Porque a gente sabe, e isso tudo pode vir todo orquestrado dentro da documentação da instituição de ensino, até casando ali PPP, junto com o regimento, junto com uma política de educação inclusiva que a gente faz também, né? Então, o que acontece? Essa pessoa pensa que ela tem que ter 1 para 1. Aí vem o médico, gente fina, e aí ele pega e ele faz assim, desejo lá, o aluno precisa ter um acompanhante individual, exclusivo e tarará. Gente, isso não existe, tá? Vai juntar tudo que é legislação e como a gente coloca lá nos regimentos, é de acordo com a necessidade da criança apresentada, de acordo com a necessidade do adolescente, né? Você pode ter um apoio, mediador, facilitador, para 4, para 3, para 2, depende da necessidade. Depende do nível de suporte que aquela criança tem. Quem avalia esse troço?
é a equipe pedagógica, nossa autoridade pedagógica. Psicopedagogos também, psicólogos também. Acho que é uma junção ali de equipe. Mas é do time da escola, não é um médico de qualquer canto que vai te dizer isso. Não. Quem avalia é a equipe escolar, tá lá, vão ler o decreto, tá lá, né? Junto com o respaldo ali, porque a equipe escolar também tem o psicólogo, orientador, educacional e tal. É uma junção ali a muitas mãos para saber o que deve ser. Porque a intenção não é deixar de dar esse suporte, com certeza que não, diminuir gasto, não é assim. E sim cuidar da saúde do negócio, porque senão não tem escola que se mantenha aberta desse jeito, né? Sim, fica até problemático, às vezes a gente vai com um monte de adulto na sala de aula, fica bem difícil. Exatamente, aí entra naquele negócio de contratar só estagiário, sei que vai doer na orelha de alguém aí, entendeu? Eu contrato só estagiário, o estagiário não está preparado para lidar com essas necessidades educacionais específicas, aí acaba fazendo alguma coisa que não é adequada e aí o problema vira maior, né? E então é muito importante que tudo isso esteja desenhado, respaldado no regimento, no PPP, com a assessoria correta de um especialista, doutora Jamile, e com a devida formação ali de toda a comunidade, né? Não, mas eu sempre digo, a gente tem que fomentar essas formações, sabe? Por exemplo, a escola tem a obrigação legal de fazer a formação continuada, tá? Só que tem gente que faz essa formação assim, pro forma, né? Eu acho. É complicado. Formação pedagógica tá dentro da legislação, tem que estar também no regimento do PPP, a mesma coisa. O pessoal faz pro forma mesmo, tem diversas maneiras de se fazer isso, de uma maneira que vai ajudar infinitamente a cultura da escola, a maneira com que os educadores vão tratar os estudantes, as coordenações, a gestão. Eu acho que é indispensável que isso seja levado a sério e isso também seja trabalhado como cultura, porque oferecer formação de professores não é obrigar o professor a ficar 1 hora a mais na escola para ter aquela formação, aí ninguém quer ficar, sai. É você trabalhar numa cultura de que isso é desenvolvimento profissional, de desenvolvimento de carreira. Tem possibilidade de se fazer uma trilha formativa que faça realmente sentido para a instituição ao longo de todo esse processo, né? Porque às vezes, e aí é um negócio que eu sempre tive comigo e para mim sempre funcionou, desde que eu era novinha e comecei a trabalhar com 16 anos, né? Às vezes essa falta desse fortalecimento da cultura faz a pessoa ficar com aquela sensação de que ela trabalha para o outro, não está trabalhando para ela. Porque ela está trabalhando para ela, né? Ela está ali dentro e aquilo que ela recebe, vamos lá, falar de financeiro, aquilo que ela recebe de dinheiro é para ela, para a casa dela, para o filho dela, para a família dela. Aquilo que ela recebe acrescentando de formação é para ela está se transformando num profissional cada vez melhor. Exatamente. E pode ser que agora eu não estou gostando dessa escola que eu tô, mas eu estou aproveitando aqui tudo que ela está me passando. E aí eu me engrandeci enquanto profissional até para alçar novos voos. A tua trajetória foi essa, tu sabe? Foi, exatamente. Você veio, né, sempre não dando hierarquias de nada, dizendo que nenhum profissional é melhor do que o outro, nem nada. Mas assim, você fez sala de aula, você foi para as coordenações, você foi não sei o quê, você abriu sua própria empresa, agora você dá formações, tarará, faz todo um trabalho. Brasil inteiro, você faz material para grandes soluções educacionais, né? Então, tipo, botando na bagagem, e muito a agradecer esses tipos de formações que me foram oferecidas e eu fui, mesmo sem ganhar nada, entendeu? Sim. Então é trajetória. Eu trabalhei de graça, que não era de graça, porque eu via que eu tava ganhando e outras coisas, tava aprendendo, né? Tá investindo no futuro, né? Então essa fica a dica pros educadores que estão assistindo. Peguem, façam as formações. Gestor, escolha formadores que agora conseguem providenciar certificação para esses educadores, porque isso entra como benefício para os seus colaboradores. E educadores, peçam aos coordenadores, aos diretores,
para trazer pessoas que tragam certificação, né? Porque isso agrega demais na carreira de vocês, agrega muito na ficha de todos os educadores que são colaboradores da sua escola, onde você mostra: o meu educador, ele é formado nisso, ele tem especialização naquilo. Isso também engrandece a instituição, não somente colaborador. Então, fica a dica. Nossa, achei uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem maravilhosa. Nossa, Rúbia, muito obrigada. Adorei esse nosso bate-papo. Muito obrigada. O nosso episódio eu gostei demais. Acredito que vai acrescentar bastante na vida do gestor para olhar, saber o que olhar, já sabem os projetos que eles precisam colocar com urgência. Pegaram uma atualização aqui, né? E acho que a gente caminhou até na consciência mesmo sobre esses documentos. Acho que a gente solucionou. Com certeza. Então, meus queridos, muito obrigado quem está comigo até agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curte, compartilha com outro gestor, né? Aperta o sininho para vocês saberem sempre quando tem episódio novo. E, meus queridos, quem quiser apoiar este podcast ou entrar como patrocinador nesse podcast, nós estamos abertos para esta conversa, já que o nosso podcast é um bebezinho que acabou de começar, mas a gente começa com tudo. Olha o bebezinho forte esse daqui, tá? Mas até o próximo episódio. Vejo vocês no próximo episódio. Grande abraço para os meus escolados. Vamos!